Eu vou chamar Tatiana Rassini, é gerente de marketing e planejamento da Reed Exhibitions Brasil. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Bem-vinda. Com você. Obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Como o Marcos falou, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre proposta de valor, né? Então, o que é, onde vive, o que come. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Tatiana Rassini, esposa do André, mãe da Mariana. Sou formada em comunicação pela USP, com especialização pela SPM e o MBA na FGV. Hoje eu estou gerente de planejamento de marketing da Reed Exhibitions Brasil, que é a promotora e organizadora da FenaSucro, que junto aí com a Think Lab e com a UFSCar, idealizaram, né, esse hackathon, e é um prazer estar aqui falando com vocês, tá bom? Eu queria começar o nosso papo aqui falando um pouco sobre propósito. E aí, pesquisando para montar essa apresentação para vocês, eu achei um vídeo que, a princípio, parece bem esquisito quando a gente fala de propósito, mas depois que eu passar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vê o que vocês acham. Por que nunca gostou de mim? Gostar? Quem disse que tem que gostar de você? Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Olha na minha cara e me faz uma pergunta idiota como essa, se eu tenho que gostar de alguém. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luta é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado para outro poder passar. Eu fico dizendo para as pessoas que elas têm que superar, crescer. Elas conseguem. Mas nós não. Você é meu filho, entende? Mas também é uma criança rica e estragada que sempre teve o que quis na mão. Agora é hora de fazer por si mesmo, pai, que eu sei que pode. Porque eu tô dizendo a você, o mundo não para de girar, filho. Você entende o que eu tô dizendo? Tem certeza que tá pronto para essa missão assassina? Absoluta. Fúria e vingança, ira, dor, tragédia são todos motivadores. Isso clareia a minha mente, então eu estou pronto. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. Falso deve estar morto. Este dia está sendo doloroso. Você mora na minha casa, enche a barriga com a minha comida, deita as costas na minha cama porque é meu filho. Não é porque eu gosto de você, é meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Meus parabéns, você é o profeta. Sou um sobrevivente. Que quer matar trilhões. Com todas as 6 joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixarem de existir. Isso seria misericórdia. Minha vida não passa de uma comédia. Escolhas difíceis requerem determinação forte. Nossa determinação aqui é igual à sua. Eu avisei que morreria pelo que fez. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras, só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV... Eu sei que pode vencer. Se você não ganhar, e daí? Você perde. Tudo bem, desde que perca como vencedor. Isso não importa. Porque fez com dignidade. Agora, se não for lá, você vai se arrepender pro resto da vida. Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. Você devia ter absoluta certeza de que estão sendo justos com você. Entende o que eu estou falando? Então sai agora da minha frente e vai lá pro A&B. As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pequena é matemática simples. Esse universo é finito, os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único com vontade de fazer algo.
estranho, né? Esse vídeo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando, poxa, mas será que tem a ver, né? Eu passar um vídeo desse, o pessoal tá lá, tá todo mundo empolgado, né, com o Canaton. Eu mesma, né, tô apaixonada pela ideia do Canaton. Uma coisa tão bonita que a gente está construindo aqui, né? Um vídeo assim com tantos personagens esquisitos, maus. Será que eles são tão maus? Mas se a gente parar para pensar, o que é proposta de valor? Proposta de valor, propósito. Todos eles têm um propósito. E a gente não está aqui para discutir se os propósitos deles são corretos ou não são. Mas são propósitos que fazem com que eles se movam, né? E acho que a primeira ideia que eu queria passar para vocês hoje é sobre exatamente isso, né? O propósito é o que te move, é o que te faz tomar uma ação, né? E aí eu quero fazer uma pergunta. E vocês? Por que vocês estão aqui? Por que vocês toparam esse desafio de revolucionar o mercado de bioenergia junto com a gente? Junto com a Think Lab, junto com a FenaSucro, junto com a UFSCar, junto com toda a cadeia produtiva desse setor. Por que vocês toparam isso? Qual é o propósito de vocês estarem aqui 72 horas, cansados, estressados, exaustos, brigando, tentando desenvolver algo para um mercado que, às vezes, a maioria aqui pode até nem conhecer tanto assim? Eu sei porque eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, em pleno sábado, né, à noite, podia estar com a minha filha, podia estar com o meu marido, e eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu tenho um propósito. Eu tenho o propósito de fazer esse setor cada vez mais forte, porque eu acredito que a bioenergia é a energia do futuro, né? Então, proposta de valor é sempre sobre propósito. E aí eu queria deixar uma outra pergunta para vocês. Uma frase bem escrita vale mais do que 1000 palavras? O que vocês acham? Eu tenho alguns exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Coca-Cola. Sinta o sabor. Apple. Think different. Netflix. See what's next. Será que uma frase vale mais do que 1000 palavras? Essas frases que a gente viu aqui nos exemplos anteriores valem mais do que 1000 palavras. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo entenderam o que a Coca-Cola quis dizer, o que a Apple quis dizer e o que a Netflix quis dizer. Ninguém toma Coca-Cola só porque ela é o refrigerante mais caro do supermercado. A Coca-Cola tem um diferencial, ela sabe o porquê dela ser um pouco mais cara, né? Por que a gente compra iPhone? Celular é tudo igual, todos ligam, todos fazem ligação, todos deixam a gente conectado nas redes sociais. Por que o iPhone? Por que eu pago 8.000 reais num iPhone? E o Netflix? Por que eu pago o Netflix para assistir um filme, se eu poderia alugar e depois parar? Porque eu quero ver o próximo. Então, a proposta de valor é sobre isso. É sobre você entender qual é o propósito do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, né? Aqui a gente tem uma definição clássica, né, sobre o que é a proposta de valor, mas eu quero passar para vocês uma ideia que resume tudo isso, tá? Proposta de valor é aquilo que só o seu produto tem. E só ele é capaz de entregar para o seu cliente. Proposta de valor é principalmente sobre isso. E aí eu pesquisei alguns modos, né, de como poderia isso ficar didático em meia hora que a gente tem aqui juntos hoje. E aí, antes de entrar nessa parte de como fazer, como desenvolver uma proposta de valor, quais são os passos, enfim, eu queria lembrar algumas coisas para vocês. Primeiro, conheçam o negócio de vocês. Saibam exatamente o que você quer oferecer e conheça o seu público-alvo. O que seu público quer? O seu produto entrega isso? Foco. Se você fizer uma proposta de valor que sirva para qualquer coisa dentro de um mercado, ela é vaga. Ela não resolve um problema. E nada resolve tudo, né? Então, não seja vago. Tenha foco.
diferencie o seu produto. Essa é uma outra dica que eu quero dar aqui, antes da gente começar a falar sobre como fazer. E também é sobre posicionar o seu negócio com clareza. Se você atende todo mundo, na verdade você não atende ninguém. Então, posicione o seu negócio dentro daquilo que ele é bom. Para quem que ele é bom? Por que que ele é bom? E uma outra coisa muito importante sobre proposta de valor, que às vezes a gente não para pensar, mas proposta de valor, ela é feita de acordo com quem está, para quem a gente está direcionando. Então, se eu estou falando com o meu cliente direto, eu tenho uma proposta de valor. Se eu estou falando com o meu cliente interno, eu tenho outra proposta de valor. Hoje, se vocês pesquisarem, e depois da palestra eu vou deixar nas nossas equipes lá alguns links, né, para que vocês pesquisem, vocês vão ver que hoje a gente tem 11 tipos de propostas de valor diferentes, né? Por quê? Porque uma proposta de valor só não fala com todos os seus públicos, seja ele cliente, fornecedor, público interno, enfim. E como que eu defino uma proposta de valor? O que eu preciso fazer para criar uma proposta de valor que seja suficiente, que seja clara para o meu público? Eu busquei um modelo que para vocês aqui de startup, vocês que são moderninhos, né? É o modelo Canvas, que eu acho que todos aqui têm muita facilidade para entender e acho que fica bem claro, né? Então, o passo número 1 dentro desse modelo seria identificar o que o seu cliente faz, tá? Esse é o passo número 1. Quais são as tarefas do seu cliente? O que ele precisa fazer? E aí, as tarefas dos seus clientes, elas podem ser de diversos tipos, tá? Funcionais, então, como que o seu cliente chega até o escritório? Como ele se alimenta quando ele está trabalhando? São tarefas funcionais. Sociais, né? O que o seu cliente faz? Como ele quer aparecer para os demais? O que ele precisa? Qual que é a imagem que ele quer passar para a sociedade, enfim, para o mercado? Emocionais, aqui a gente está falando de status, né? Quando o seu cliente fala da marca dele, o que ele quer transmitir? E básicas, né, gente? Básicas é a base de Maslow, né? O cliente, o que ele precisa fazer para sobreviver? Então, a gente precisa ter muito claro isso, identificar exatamente todas essas tarefas, todas as necessidades, o que o cliente faz. Passo número 2, identificar as dores do cliente. Se o nosso mercado não tivesse dor, a gente não estava aqui hoje, vocês concordam? Então, como que a gente faz isso? Como que eu identifico as dores do meu cliente? Existem algumas perguntas que podem nos ajudar. Opa, passei aqui. Algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar essas dores, tá? O seu cliente, ele está confortável com o que ele faz hoje? Ele se sente seguro? Ele tem algum impeditivo que o impeça de buscar outras soluções? O que o seu cliente faz atende com clareza o que ele precisa atender? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer a hora que a gente está pensando no que o nosso cliente tem hoje. Qual é a situação dele? O que ele precisa resolver? Isso são as dores dos clientes. O passo número 3. Então, a gente já falou aqui sobre as tarefas do nosso cliente, a gente já falou aqui sobre as dores que ele tem para deixar o negócio dele no mercado. E aí, a gente quer falar também sobre os ganhos que ele tem. Quais são os ganhos? O que o cliente espera fazendo o que ele faz, né? E aí, aqui, a gente tem também algumas perguntas que são importantes a gente responder quando a gente pensa no que o cliente quer, né? Qual é o ganho dele através do que ele faz? Há formas, existe alguma forma de otimizar... Opa! Vocês estão vendo ainda a minha apresentação? Legal. Existe alguma forma de se otimizar os custos, o tempo e o esforço do seu cliente? Como seria o desempenho e a qualidade dos produtos do seu cliente se ele usasse o seu produto? Quais as funcionalidades ou recursos do seu produto fariam a experiência do cliente melhor? De que forma a insegurança do cliente em relação ao risco que ele tem ao adquirir o seu produto pode ser evitada?
E o que faria o cliente escolher investir em uma nova solução ou na sua solução? Essas são as perguntas que vão ajudá-los a identificar os ganhos, vantagens e resultados que o cliente de vocês espera, tá? No próximo passo, a gente vai deixar de falar de cliente. A gente já analisou o que o nosso cliente é, o que ele quer, o que ele espera, como ele ganha. E agora a gente vai falar da gente. A gente precisa olhar para nós mesmos. E a gente começa fazendo o quê? Listando. É como se fosse um espelho de tudo que a gente analisou do nosso cliente. Agora a gente precisa analisar também do nosso produto, serviço, enfim, do nosso negócio, tá? Então, o primeiro passo é liste os seus produtos e serviços. Quais são os produtos e serviços que você tem ali para oferecer? Tudo que você tiver, todas as informações, tudo é importante. Eu costumo dizer que uma proposta de valor, quanto mais informação você coloca antes de fazer a proposta de valor, para você chegar numa frase como sinta o sabor da Coca-Cola, isso foram milhares de pesquisas, milhares de análises, até se chegar nessa frase que tem um efeito geral para todo mundo que consome Coca-Cola. Então, isso é fruto de muita informação. Então, esse é o momento de você buscar todas as informações que você tiver do seu produto. O próximo passo, você vai listar os aliviadores de dor. Então, o que vai aliviar as dores que o seu cliente tem? Né? Nesse passo aqui, é importante você também responder algumas perguntas que ajudam vocês, né, a listar esses aliviadores de dor. O seu produto otimiza tempo, custo e esforço? Tem funcionalidades que facilitam a rotina do seu cliente? Faz o cliente se sentir melhor? Reduz risco? Aumenta a segurança? Elimina barreiras? Essas são perguntas que ajudam vocês a listar esses aliviadores de dor. E o próximo passo é liste os criadores de ganho. Ah, mas como que eu faço isso? Você vai listar. Assim como a gente fez os criadores de ganho, né, o que faz o cliente ganhar, você precisa listar, você precisa ter claro para você o que faz o seu produto ganhar valor, tá? E aí tem uma pergunta que ajuda muito nessa hora. Então, o meu produto cria os benefícios que o meu cliente espera encontrar, otimizando recursos, melhorando o desempenho, reduzindo riscos e eliminando empecilhos para novas soluções? Quando a gente fala aqui de eliminar empecilhos, a gente está falando de um cliente que já tem uma solução. Para ele, até então, tá ok. Por que ele vai optar por uma nova? Por que ele deve optar pela sua? E por que a sua é segura para ele fazer essa troca? Acho que é principalmente sobre isso que a gente fala aqui. Esse é o último passo dentro do Canvas para a gente ter as informações necessárias para transformar tudo isso que a gente pegou, que praticamente já é a proposta de valor feita, e transformar numa frase. Então, seria aquele passo, né? E agora? Eu já tenho todas as informações, eu já sei o que meu cliente precisa, eu já sei quais são as dores dele. O que eu faço agora, né? Eu acho que você já está... Se você conseguiu mapear todas essas informações, você já está com praticamente 90% da sua proposta de valor pronta. E aí, eu acho que antes da gente partir realmente para uma escrita, né? Que para mim é o menos importante, porque se você conhece o que você tem, o que você vende, o que você oferece, você vai facilmente falar sobre isso, né? Então, acho que antes de se preocupar com a frase, é se preocupar em saber, em criar algo que realmente resolva, né? A gente entra nesse momento de reflexão. E o momento de reflexão é: as tarefas, as dores e os ganhos do meu cliente são suficientemente atendidos pela minha solução? Eu acho que a resposta para essa pergunta é a proposta de valor do produto de vocês. Aliás, dos nossos, né? Todos nós aqui trabalhamos com proposta de valor o tempo todo, é que a gente não para pensar nisso, né? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de uma proposta de valor aplicada em uma peça. Porque tem isso também, né? A proposta de valor, ela é uma proposta que é mutável, ela muda o tempo todo, porque o mercado é mutável.
E é uma proposta que se adapta a cada canal. Nesse caso aqui... desculpa. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre como formular a proposta de valor, né? Então, algumas dicas. A gente tem que ser focado. Então, não adianta você fazer uma proposta de valor que tem 3 páginas, porque aí você está sendo muito amplo, muito abrangente, né? Uma outra dica super legal, focar nos benefícios e nos seus diferenciais, o que realmente faz o seu produto ser diferente. Eu acho que isso tem um peso maior de tudo. Se você não souber o que falar, fala só disso. Quebrar o conteúdo em tópicos, né? Eu acho que a gente precisa ter um começo, meio e fim para uma proposta de valor, para ela fazer sentido lógico, racional, né? E, principalmente, né? Você vai falar com um público mais informal, você vai usar uma linguagem mais informal. Público formal, uma linguagem informal. Isso é meio que óbvio aqui, né? E eu vou mostrar agora, sim, para vocês um exemplo, né? Aqui é o que eu falei. A proposta de valor do Uber é a viagem que você deseja? Não, aqui é uma aplicação. E aí, como que eles desenvolveram essa aplicação? Um título impactante, um subtítulo que explica, e nesse canal, um call to action que funciona. O que eles quiseram? Qual é a proposta de valor do Uber? É transportar com conforto e comodidade, de uma forma fácil. Essa frase... Essa montagem que eles fizeram aqui, a gente passa essa impressão, e ainda, além disso, né, além da frase, eles usam uma foto de uma mulher feliz, com o celular na mão, entrando no carro. Tudo aqui é montado para passar essa sensação de que é cômodo, é fácil, é prático. Essa é a proposta de valor do Uber, aplicada aqui no site deles, por exemplo, tá? E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas experiências com proposta de valor. Se tiver alguém aqui da RID assistindo, sabe disso. Todo ano, praticamente, aliás, todo semestre, a gente muda a proposta de valor. Porque a proposta de valor, ela muda de acordo com o momento do seu produto. No meu caso, que trabalho com eventos, né, com organização de eventos, o meu ciclo é de 1 ano. Então, eu tenho o ciclo de vendas, eu tenho o meu cliente expositor e eu tenho o meu cliente visitante, que é o comprador que vai ao evento comprar do meu expositor. Esses 2 momentos são muito parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo. Eu preciso saber falar com as pessoas em cada um deles, tá? Então, como eu falei, a proposta de valor precisa ter começo, meio e fim. A melhor proposta de valor do seu produto é aquela que melhor explica os benefícios e diferenciais. Você precisa conhecer muito bem o seu cliente para poder usar a linguagem que vai conversar com ele de verdade. Então, assim, eu acho que pesquisa, informação, benchmark... benchmarking não, tá, gente? Benchmarking, desculpa. Tudo isso ajuda bastante na hora de você entender seu cliente. Uma outra coisa, né? Se a gente tem um propósito claro, se eu sei muito bem aonde eu quero chegar com aquilo, a proposta de valor é só uma consequência. Então, eu acho que, assim, aqui a ideia não é a gente se preocupar com o fim. O fim é a frase, o fim é a proposta em si. Mas antes disso vem o propósito. Por isso que eu comecei falando sobre propósito. Saiba o que o seu cliente precisa resolver, o que é um problema para ele. E foca os seus esforços nesse sentido. E depois que você tem a sua proposta de valor, você vai aplicar e usá-la em várias versões, seja em anúncio em revista, em e-mails, posts, enfim, landing pages. Hoje tem milhares de canais onde você pode aplicar a sua proposta de valor, tá? É isso, gente. Eu quis falar de uma forma breve sobre os pontos que eu considero mais importantes. A gente não tem tanto tempo aqui, então queria saber se alguém tem pergunta, se eu puder ajudá-los. Se não, encerramos por aqui. Marcos? Oi, Tati. Não, muito legal. Realmente pontuou bem assim, o que eles estão precisando nesse momento. Realmente pensar nessas perguntas, nesses questionamentos para criar realmente um produto aderente. Tem um pessoal, eles estão perguntando se você vai disponibilizar esse material aí para a gente. Claro, claro. Eu mando para você, Marcos, e aí você disponibiliza, pode ser?
Isso, manda no WhatsApp, por favor, que aí a gente já põe já. Então, pessoal, daqui a pouquinho tá aí lá no canal, tá bom? Bom, Tati, só agradecer, obrigado pela palestra e também pelo apoio aí todo para construir esse evento e ajudar a gente, tá bom? Um prazer para mim, estou muito feliz. Vou ficar mais um tempinho aqui online. Quem quiser conversar, é só me chamar. E vou pôr também lá na nossa equipe geral alguns links de referência para vocês usarem também aí para desenvolver a proposta de valor. Se quiserem opiniões, se vocês já tiverem alguma coisa pronta, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Tati. Tchau. Tchau, tchau.